Ok, começou então aqui a gravação, vou fazer aqui a projeção. Vocês já devem estar vendo aí a tela, né? Bom, então, dentro do Petran, né, a gente tem os grupos de pesquisa, tem as duas áreas, né, como vocês sabem, as duas áreas de concentração, a área de infra, a área de planejamento e operação, e aí tem os grupos de pesquisa, né, e na nossa área de planejamento e operação, nosso grupo de pesquisa é o GTEMA, né, que é o grupo de pesquisa em transporte, trânsito e meio ambiente, e dentro desse grupo a gente tem os núcleos, né, que são os nossos, os coletivos aí de pesquisa de cada um dos professores. O que eu estou à frente, né, assim, meus orientados se relacionam é o que a gente chama de trama, né, que envolve transportes e meio ambiente, tá bom? Seria o equivalente ao mar ali do tema, né, ali do GTEMA, tá? O último o T e o MA. A nossa conversa hoje, ela vem dentro de um panorama aí que eu venho abordando, que são os desafios do transporte urbano de carga, né? E o tema hoje da nossa conversa vai ser a contribuição do transporte de cargas na qualidade do ar. Essa contribuição, depois lá no final, a gente vai pensar, né? Que a contribuição ela pode ser positiva ou não, né? Em geral, a gente entende contribuição como algo positivo, mas também existem as contribuições negativas, e aí a conclusão a gente vai chegar lá ao final, conforme o encaminhamento aí da nossa fala. Para começar, eu queria mostrar essa linda imagem do pôr do sol, né? Olha aí que coisa bonita, né? Bem laranjinha. O que vocês percebem aí nessa foto? Algo agradável, né? Que é só o filé para passarinho passar aí. Não é? O que será que vai acontecer quando ele passar ali, né? Vai ter uma inversão térmica, vai subir, vai descer, né? Que tudo isso aí vai ter umas variações de temperatura, né? Enfim, isso é o tema que nos move, né? Porque o ser humano, como todos vocês sabem, ele é uma criatura que causa impacto no meio onde vive, né? Então, assim, a gente, né, a engenharia, ela está muito mais para tentar corrigir esses impactos, né? Ou pelo menos deveria esse ser o pensamento, né? Como a gente poder minimizar esses impactos que o antropogênicos, né? Que são causados aí no nosso planeta. Então, a maneira como a nossa sociedade ela vem se relacionando, ela vem se formando, vem se transformando ao longo dos últimos anos, ela leva muito a isso, né? E essa questão da poluição, ela é algo muito sério, tá? Muito sério. Ela não só sobre aquele aspecto da questão do aquecimento global, do aumento dos níveis dos oceanos e tal, mas ela é muito sério por um aspecto local, que é o aspecto que impacta o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida, o nosso impacto sobre a nossa saúde. E nesse aspecto local, que é aquele aspecto muito voltado ali a uma determinada área, uma determinada cidade, uma determinada região bem específica, esse tipo de situação ocasionada aí pela indústria, digamos assim, né, ela nem é tão grave, tá? Obviamente, a dependendo da cidade, da localidade, claro. Mas o que é muito grave dentro do aspecto local é o setor de transportes. É a maneira como a gente se desloca, né? Que é o que a gente vai tentar conversar aqui com vocês. E aí, imagine uma situação como essa, né? Em que a gente, né, tem aí, né? Olha só como é que é o negócio, né? O progresso. Olha, na cidade ela vai ter um transporte sobre trilhos, eu tenho carros, eu tenho ônibus, eu tenho várias faixas, eu tenho para o pedestre uma passarela, né? Ó, imagina o carinha que está desse lado aqui, onde eu estou passando o mouse, e quer chegar bem aqui, ó, para pegar a bicicleta dele que ele deixou estacionada. Olha só o que ele vai ter que fazer, né? Para E, poder pegar essa professor, bicicleta. o pessoal tem defendido mais que a gente aponta esse tipo de infraestrutura, que é uma infraestrutura de carro, né? A passarela ela é mais para o carro do que para o pedestre, né? É isso mesmo. Eu acho que esse que você falou aí é o ponto-chave. Será que a infraestrutura né, de passarela, ela é uma estrutura pensada realmente para o pedestre? Né? Eu acho que ela está pensando para o carro, favorecer a passagem do carro, né? Acho que o ponto é esse.
E aí, acho que aproveitando até o teu gancho, que é o que eu queria dizer aqui, é que quando a gente vê uma cena como essa, o planejamento que se houve, né, mas o planejamento ocorrido aí, ele muito mais é um planejamento voltado ao modo do que voltado ao objeto, né? Qual é a razão de ser do transporte? Nada mais nada menos do que deslocar pessoas e cargas para realizar suas atividades fins. As pessoas para poder fazer suas atividades diárias e as cargas para poder manter a estrutura, né, e a qualidade de vida que essas pessoas hoje, organizadas na cidade, desejaram. Então, não pode ser o contrário disso. Quando eu inverto esse papel, como foi bem dito, e começo a pensar nessas estruturas sob a ótica do veículo, eu começo a cometer uma falha, né? Por que eu começo a cometer uma falha? Porque eu vou começar ali a favorecer aquele elemento que não era o objeto, né? Então, assim, um planejamento customizado ao veículo, ao modo, ele é um planejamento inadequado. Isso não vai ocorrer só com isso não vai ocorrer só com as pessoas, mas com as cargas também. Que aí é outra coisa que a gente precisa lembrar, que o transporte urbano, em especial o transporte urbano, ele ajuda nessa movimentação também dessas cargas. E toda a ação de transporte, ela vai ter um impacto, né? Aqui a gente tem vários, né? Eu tenho um impacto aqui, por exemplo, de bloqueio, né? Eu estou tendo uma segregação dessa cidade, dado um sistema metroviário, certo? Ao mesmo tempo, a gente vai ter aí uma questão, não sei se vocês conseguem perceber na foto, mas você já percebe uma certa nuvenzinha acontecendo aí. O que é isso? São os poluentes gerados. Eles são gerados, mas agora vai ter o carro elétrico e vai parar isso, né? Não, essa poluição ela vai ser gerada também. Eu posso mudar o nome do poluente, mas eu vou continuar tendo impacto, porque para gerar energia elétrica, eu vou ter que ter algum processo de geração, que vai ter uma ação do homem sobre aquele sistema. Onde talvez a grande falha aí é na maneira como a gente está se deslocando, na dependência por transporte, ou melhor assim dizendo, que a gente está tendo, tanto para as pessoas quanto para as cargas, né? A gente, enquanto sociedade, evoluiu para um patamar em que tudo é muito, digamos assim, pode ser facilmente trocado, substituído, né? Reposto. E tudo a gente precisa ter ali uma maneira de se deslocar. Por quê? Porque para poder assegurar toda essa produção, a gente está ficando cada vez mais longe, né? Entre o nosso dia a dia, onde a gente precisa residir e tal, para aquele onde a gente vai exercer nossas atividades. Então, isso é insustentável. Uma hora essa conta, ela já começa a chegar e vai chegar um momento em que ou a gente acaba e começa novamente, ou não vai ter aí o efeito esperado. E aí o transporte urbano de carga, que representam apenas aí 4% da frota brasileira, falando da frota total, tá bom? Só isso daí é responsável por 49%, por exemplo, das emissões de dióxido de carbono, do CO2, e 80% da emissão de material particulado. O restante aí, os outros 10, 15%, a gente vai ter dessa emissão observada em áreas urbanas do que? Dos ônibus, né, das caminhonetes, daqueles veículos diesel, né, é um tipo de material muito particular do veículo diesel, tá? E esses dois gases, né, eu ainda colocaria um terceiro, que são os óxidos de nitrogênio, eles são muito agressivos à saúde humana, né? A gente tem gastos no sistema público de saúde com internação, com tratamento para pessoas que são acometidas de doenças geradas ou agravadas por esse tipo de situação. Só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, a gente conseguiu terminar uma pesquisa o ano passado, gerou a publicação de um artigo numa revista, em que a gente mostrou lá que com uma possibilidade de uma redução de algo em torno de 5%, tá, das emissões de material particulado,
Isso implicaria numa economia mensal no sistema de saúde público de algo em torno de 20%. Então, 5% de material particulado reduzido, eu tenho um ganho ali de 20% na saúde, para vocês verem o impacto que é esse elemento, tá? E aí, muitas vezes, o que as pessoas estão pensando em termos de planejamento é isso que eu coloquei ali embaixo, como reduzir os níveis de congestionamento e os custos de distribuição urbana de mercadoria, quando se falarem em planejamento do transporte urbano de carga, tá? Porque na maior parte das vezes o que a gente mais vê o pessoal pensando, o pessoal criando, o pessoal tentando desenvolver do ponto de vista científico, é como otimizar a oferta e a operação do transporte público, tá? Como se ele tivesse numa camada sozinho, que eu não tivesse outros elementos ali ocorrendo, né? E muito mais pensar que eu posso ter ali uma distribuição de mercadoria. E aí, muitas vezes, olham para essa mercadoria, olham para esse furgão aqui, por exemplo, como um elemento que vai gerar um impacto sobre esse ônibus, né, que está atrás desse furgão. Então, eu tenho que tirar o furgão daqui, né? Mas esquece que dentro desse furgão tem as cargas, e que as pessoas precisam dessas cargas para manter o seu estilo de vida, né? Agora, é óbvio que mais do que o congestionamento causado, né, mais do que o custo em termos da distribuição, e lembrar que custo de distribuição implica necessariamente em custo do produto, mais do que isso, eu tenho outros efeitos causados por essa atividade de transporte, que são os poluentes, que aí é o tema do qual a gente tem tentado aí destinar nesses últimos anos o nosso esforço de pesquisa. Basicamente, quando o pessoal trata a logística urbana, eles tratam sob a ótica da otimização da atividade de distribuição de mercadoria, o que é louvável. Logística é um processo operacional, é um processo que visa otimizar algo, né? Mas muitas vezes eles vão ter ali como ponto o que? As questões que envolvem você evitar congestionamento, evitar consumo de energia. Não se pensa nessa logística urbana como algo que venha, de repente, trazer benefícios, como, por exemplo, redução das emissões de poluente, tá? Até porque, talvez, muitos locais não se tenham o controle ou não se tenham o quantitativo do que isso representa. E aí, os atores, né, dentro do processo de planejamento, eles são fundamentais, e no caso do transporte de carga, esses atores são múltiplos, né? Eu tenho desde nós ali que consumimos o produto, ao cara da indústria, ao cara do frete, ao despachante, enfim, tem muita gente envolvida. E muitas vezes esses atores eles não têm uma visão plena da cadeia. Diferente do transporte de pessoas, que quando a gente vai se deslocar, a gente tem um mínimo de noção do que vai acontecer ao longo aí do meu deslocamento, não em termos se vai ter um acidente ou não, mas assim, eu mais ou menos consigo ter uma ideia, por exemplo, de que horário que eu saio da minha casa para chegar no meu trabalho, né? Aqui no transporte de carga, como há muitos agentes envolvidos, você ter um controle dessa cadeia, ou que pelo menos todos os agentes tenham uma noção plena dessa cadeia, é muito, muito, muito complicado, tá? É uma questão até cultural, até porque a gente vê, às vezes, até os próprios engenheiros de transportes, alguns não têm noção de como que é essa questão da cadeia do transporte de carga. E eu diria que ela é muito retratada por isso daqui, né? É um conflito de interesses, né? A logística, ela está ali tentando mediar esses conflitos de interesses envolvendo os variados atores aí do nosso sistema, tá bom? Então, para que ao final, cada um tenha um mínimozinho de ganho, né? E mesmo que eu não saiba, enquanto o master plan aí, qual é esse ganho que eu vou ter que focar. Porque se eu não sei realmente, não converso com os atores, não sei o que é que eles querem, como é que eu posso assumir, né, com precisão, o que é que eles esperam obter. Aqui só para a gente ter um panorama, um raio-x aí do que representa essa distribuição de mercadorias, né? A maior parte nas áreas urbanas, ela envolve a distribuição aí de produtos do setor em termos diários, né, do setor de bares e restaurantes, tá? Mas o setor alimentício, aí pegando alimentos industrializados, eles costumam também ter uma representatividade grande no dia a dia dessa distribuição. Aqui a gente está falando aí da entrega, que é aquela entrega, não aquelas compras em que a gente vai até o local, compra, põe a carga no carro e chega em casa, tá? A
A gente está abstraindo essa parcela aí do transporte de carga. A gente está considerando aqui aquela compra em que eu entro no aplicativo ou por telefone, seja lá o que for, e faço o meu pedido e vai gerar uma entrega, tá bom? E do ponto de vista semanal, né, das entregas semanais, aquela que acaba tendo um destaque, né, em termos de uma entrega a cada semana, né, vamos dizer assim, é o setor aí mais de floricultura e tal, tá? Então, esse panorama aqui, ele é um retrato da situação brasileira, né, foi uma pesquisa, uma grande pesquisa feita aí ao longo dos anos de 2011, 2012, que gerou essa publicação em 2013, olhando aí cidades de médio, grande porte e algumas capitais do país, né, para ter mais ou menos um retrato. A ideia era ter exatamente isso daí, qual é o panorama em termos de mercadorias que estão sendo distribuídas e como é a frequência dessa distribuição, porque isso daqui pode implicar aí decisões, né, que a gente chama de decisões de planejamento, tá bom? Bruno, Oi? usaram o dado de 2013, né? No caso, não sente que teve muita diferença de 2013 para cá, não? Teve muita gente de aplicativo de entrega, essas coisas. Sim, não, com certeza deve ter uma variação brutal, né? Assim, a gente tem aí, nesse momento, até um novo esforço de pesquisa, até por conta aí do que aconteceu na pandemia, né? Que teve um boom, realmente. Então, tem esse nosso grupo aí que envolve outras universidades. A gente está realmente fazendo agora uma atualização disso em algumas cidades. Mas, assim, eu ainda não tenho esse dado, né, preciso de como é que está esse panorama agora. Da última reunião que a gente fez, que está mais ou menos com uns 20 dias, a gente observou que teve aí sim um incremento de alguns desses setores, tá? Principalmente nessa mudança aqui, ó, das frequências, alguns desses setores que estavam tendo frequência semanal, vieram para, por exemplo, para 2 vezes na semana. Então, teve uma dança, digamos assim, entre essas frequências, tá? Mas em relação às taxas, né, ao perfil, uma coisa interessante que se observou foi aqui, ó, o setor de frutas e de produtos naturais teve um aumento, tá? Pelo menos pela análise preliminar que a gente tem, então teve um aumento. Bom, pode ser até talvez aí uma mudança de hábito, né, ou também a preocupação das pessoas por conta da doença de tentar manter algum nível de vida um pouco mais saudável, vamos assim chamar, né. Então, eles sofreram maior impacto em termos das entregas diárias, por os dados parciais que a gente tem, tá. Mais ou menos aí, foi por volta de junho, julho do ano passado que iniciou aí essas primeiras pesquisas, tá bom? Espero que em breve a gente tenha aí dados novos que atualizem esse quadro. A gente tem que lembrar que nos últimos anos as cidades elas mudaram muito, muita modernização. Eu acho que isso que você acabou de trazer aí, o exemplo do consumo feito por internet, ele ficou muito mais amplo, muito mais fácil. Mudou a forma das pessoas se deslocarem, consumir o transporte, né? A gente vê hoje aí a questão dos veículos por aplicativo, para o transporte de pessoas, para o transporte de carga também, né? Mas a gente ainda sente que, e por mais que esteja tendo um avanço cultural e social ao longo dos últimos, dos anos 2000 para agora, ainda a gente tem pouca experiência, pelo menos na América Latina, voltado aí ao transporte urbano de carga, né, reportado na literatura. Então, assim, no mapeamento que tem sido feito, os esforços sobre essa temática ainda são poucos, ainda quando tem muito voltado, muito centrado a problemas que são problemas de roteirização, de otimização de veículo e tal, mas desafios gerados por isso, e principalmente em termos de externalidade, são mínimos ainda, né, bem pontuais, e a gente espera, né, estar aí conseguindo trazer contribuição dentro dessa frente. Muito do que a gente observa, né, em termos desse desafio científico, é desafio voltado à solução logística, né, como eu falei para vocês,
muito ainda voltado à solução logística tradicional, né, baseado em veículo, principalmente, né, que leva a situações no dia a dia dessa forma, né, sem a gente entender que há uma razão de ser desse produto. Então, por isso que eu tenho batido muito nessa tecla, enquanto grupo, que a gente precisa realmente olhar para as pessoas que têm feito pesquisas no transporte de pessoas e falar o seguinte: por que a gente não vai realmente buscar um esforço ali de compreensão da problemática, com a identificação, com a caracterização, com o seu diagnóstico, ou seja, construir realmente um esforço de planejamento, não pensar só na logística em si, né? E aí, disso nasceu agora, esse ano, né, um dos primeiros frutos dessa nossa proposta, que foi feito aí pelo Cassiano, né, que é meu orientador de doutorado, em que a gente conseguiu, a partir de um modelo conceitual, trazer algumas relações que mostram o efeito, né, sobre o meio urbano, né, causado aí pelo transporte urbano de carga, e como a gente poderia ter uma leitura em termos de planejamento, né, como é que a gente pode tentar organizar esse modelo conceitual para um transporte de carga, mas não é um transporte qualquer, é o transporte sustentável dessa carga. O que a gente percebe hoje é que há muitas coisas ocorrendo de formas independentes, porque são múltiplos atores, né? Então, tem pessoas que estão querendo realmente entender o transporte de carga, tem lá os tomadores de decisão e as suas relações, tem as soluções, muito disso aqui, muito de solução operacional e solução tecnológica, né? Que impactam também nessas soluções que a gente chama de solução de última milha. Muitas vezes esse transporte urbano de carga, ele é entendido ali como problema de última milha, que é aquela parte, aquela ponta final da entrega, é quando a caixinha que vocês compraram lá pelo Amazon vai chegar na casa de vocês, saiu ali do centro de distribuição e chega na casa de vocês, isso aí a gente chama de última milha. Aquela logística que envolve, né, sei lá, chegar a matéria-prima até a indústria, aquilo lá é um outro tipo de problema, um problema mais macro e tal, né, mas nesse desafio urbano a gente está mais com esse problema aí de sair do centro de distribuição, ou da indústria, dependendo do produto, né, e chegar até onde vocês moram, né, ou a loja onde vocês costumam se relacionar. Bruno, foi só uma pergunta, qual que é a diferença de last mile pro door to door, por exemplo? Tem termos, né? Assim, o que eu interpreto é que são variações que as pessoas têm trazido mais para o mesmo conceito, tá? O que acontece na entrega ponta a ponta? Essa entrega, ela, para mim, conceitualmente falando, ela não vai ter uma diferença do que a gente imagina ser o last mile, tá? O que acontece é que nessa entrega ponta a ponta, muitas vezes, o modelo de veículo, e aí o pensamento acaba sendo muito aí, né? Ele é diferente do que se espera ali no last mile. Porque muitas vezes esse porta a porta, ele é feito ali com conexões de veículos, até mesmo veículo individual e tal. Então, as pessoas, que é um outro problema, um outro grande desafio que a gente tem dentro do transporte de carga, é fazer com que a nossa comunidade, né, não só nacional, mas a comunidade como um todo, consiga padronizar os termos, né? A gente tem aí uma mistureba de termos que muitas vezes quer dizer sobre a mesma coisa, só que essa não padronização, porque cada um quer batizar de um jeito e ser referenciado por isso, gera muita confusão. E ao gerar confusão, você não soma, você não vai agregar. Na realidade, você vai difundir, porque aí vai começar daqui a pouco ter pessoas ali, né, como a gente já vê, por exemplo, discussões sobre o processo de logística verde. O que acontece ali, né? O que é diferente aí da logística verde, de uma ótica não verde? O que isso quer dizer? Então, assim, esse também é um desafio. Mas, assim, a rigor, eu não consigo perceber diferença do que a gente espera em termos aí de um planejamento do last mile, que é essa parte final aí do deslocamento, é quando vai sair de um ponto e vai chegar ao consumidor final para essa política, né, tratada aí pelo door to door, tá bom? E aí também a gente tem esforços de modelagem, né, e esforços de modelagem do negócio, do comércio, tá? Porque a gente tem que entender que, assim como lá no transporte de pessoas, o que motiva é uma atividade que a pessoa vai realizar, aqui é uma forma de, digamos, de como as pessoas consomem esses produtos. Então, tem essa modelagem aí também.
Por falar na forma como as pessoas consomem, então tem esse senhorzinho aí, né? A gente teve até recentemente, dentro até da própria disciplina de modelagem da demanda, a oportunidade de conversar com o pessoal da sociologia, e esse cara, né, um filósofo, voltado à questão do comportamento humano, né, recente, né, ele é até chamado aí como um dos filósofos pop da nosso último século aí, ele lançou uma série de livros, e lá no seu livro chamado de Modernidade Líquida, né, ele traz essa fala, que as relações são cada vez mais vistas através do prisma de promessas e expectativas, e como um tipo de produto para os consumidores, né, todo mundo está buscando a sua satisfação, e essa satisfação muito imediata, né, eu acho que o reflexo disso, né, eu não uso, mas para quem usa deve saber, né, as tais das redes sociais, né, essas redes virtuais que a gente tem aí, que na realidade são redes de massacre, na minha visão, né, das pessoas e das relações construídas, inclusive das relações de consumo, né, porque tudo fica muito ao som do clique, ao som do like, né, assim que fala, não teve, não presta, teve, opa, agora tem que procurar para ter um novo like, né. E aí ele continua na sua argumentação, dizendo assim, ó, se não ficam totalmente satisfeitos, é simples, eu devolvo o produto à loja, eu vou trocar, enfim, as coisas perderam valor, né? Então ninguém mais tem apego para o carro, para o computador, para o iPhone, iPad, seja lá o que for, porque tudo hoje, a indústria, ela consegue preconizar esse consumismo, né? E há também a própria obsolescência programada dos bens. Então, assim, você imaginar que um carro, que antigamente a gente falava assim, um carro ali, tem um motor, né, que era o que importava, para durar ali 170 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, a depender da marca, tal. Hoje não, né? Hoje as indústrias, elas vão fazer formas de você começar a querer, não só por conta da mudança do design do veículo, mas também mudando um pouco essa motorização para que você veja que esse veículo ele não vai ter mais a duração que teria. Imagina, um bem que a gente chamava aí de um bem permanente, né? Era considerado como um bem permanente, não um bem consumível, né? Era um capital. E do ponto de vista tecnológico, principalmente aí dos smartphones e tudo mais, aí sim que a gente tem variações assim quase que mensais, semestrais, né, de produto. E isso inunda, né, a nossa população a querer consumir cada vez mais. E se a gente vai consumir cada vez mais, a gente vai ter que ter uma estrutura de apoio, uma estrutura de distribuição desses produtos para fazer com que essas pessoas recebam esses produtos nas suas casas. E esses produtos eles não vão se deslocar por conta própria. Então, eu vou precisar de transporte. Então, quer dizer que a gente começa a ficar muito dependente do transporte dos produtos. Então, a gente é muito dependente do transporte no nosso dia a dia, para a gente atingir nossas atividades, e se torna muito dependente do transporte dos produtos, mesmo que a gente esqueça que esse bem foi transportado. E que detalhe, para transportar esse bem há um custo ali, né, que se estima, tá bom, que se a gente liberar toda a carga tributária de um produto, o valor daquele produto, algo em torno de 60%, é o valor de transporte, que eu gastei com transporte, desde ali da matéria-prima até chegar na tua casa. Então, pensa aí até quanto vale a pena, né? Uma atividade que não é uma atividade fim, transporte é uma atividade meio, né, secundária, impor a um custo de um bem, né, mais da metade do valor desse bem, que envolve ali, lógico, toda a parte do desenvolvimento, da criação, do trabalho, né? Então, assim, tem uma coisa errada aí, né? A maneira como a sociedade evoluiu está chegando nesse ponto que será que vai ser sustentável? E aí, dentro disso, a continuação, né, do trabalho que o Cassiano propôs, ela trata exatamente disso, que é uma interpretação de como deveria ser o pensamento de um planejamento, né, voltado a esse transporte urbano sustentável. E é dentro desse prisma aqui que o nosso grupo ele vem trabalhando. Sendo que dos impactos, né, a gente tem o foco principalmente na parte ambiental, tá? Nessa questão dessas externalidades e de como mitigar. Bom, e aí vem aqui a nossa proposta. A gente
entende que esse processo ele tem uma perna lá no modelo da demanda, tem uma outra perna no modelo da oferta, que essa relação entre demanda e oferta, ela gera impacto, e que esses impactos que vão ser encarados aí nessas áreas, né, social, ambiental e econômico, né, a gente optou, né, enquanto grupo, de focar dentro da parte ambiental, e aí o nosso estudo ele vai na questão da qualidade do ar, das emissões e do combustível, né, e é assim que a gente está interpretando aí essa visão para a busca aí de um transporte urbano sustentável da carga. E aí, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de transporte e emissões, elas dependem da fonte, das medidas, dos instrumentos de controle. Quando ela sai do escapamento veicular e entra em contato com a atmosfera, né, esse gás ou essas partículas, ela vai ter três fases ali, uma fase de transporte, né, a fase de diluição e uma fase de modificação. Esse transporte, né, o vento vai fazer com que ele seja transportado. Diluição é porque essas moléculas elas vão começar a ter, né, vão descer, algumas, outras vão se misturar. E modificação é porque eu tenho ali na atmosfera, às vezes, alguns outros elementos químicos à disposição, doidos para reagir, e aí eles se juntam e geram uma mutação, uma modificação. Então, um determinado material que foi emitido pelo veículo, ele pode se transformar em outro tipo de gás no contato com a atmosfera. Isso, lembrar que é coisa assim de infinitesimal de segundos, tá bom? E essa situação, ela vai causar efeitos sobre a saúde, sobre os materiais, sobre o clima, tá? Muito do que tem sido feito em pesquisa, e aí não na área de transportes, né, eu acho que a área de transportes, ela está caminhando para um processo de entender melhor como se dá essa questão aqui dessa emissão e o contato dela com o mundo, né, quando nasceu, saiu do escapamento, nasceu, entrou em contato com o mundo, o que é que vai acontecer ali? Mas há outras áreas, como, por exemplo, a engenharia mecânica, a própria área de engenharia química e tal, a química, enfim, que tem buscado observar estratégias de reduzir isso. Mas a gente tem uma boa estratégia que é a própria natureza, né? Há mecanismos naturais de tentar remover poluentes, né? A própria presença das árvores, né? E não qualquer árvore, porque aí, dependendo do tipo de vegetação, ela vai ter uma capacidade de absorção de gases ou não, mas a própria forma como a gente constrói as nossas cidades, né? Porque às vezes o próprio ar, ele consegue fazer com que essa diluição, né, esse transporte de diluição, ele ocorra de uma forma muito mais forte, muito mais intensa, modificando o comportamento desse material, né? Então, e aí entra um outro ponto, que é o ponto, talvez, o chave para os nossos problemas de transporte. Os problemas de transporte, eles não estão no transporte, eles estão na maneira como as estruturas estão postas, na maneira como o planejamento urbano ele tem sido feito, na maneira como a gente reside, como a gente consome, né? O foco é esse. Hoje cedo mesmo eu vi uma imagem, não sei se vocês viram, né, de um edifício que vai ser inaugurado lá em São Paulo, vai ser o maior edifício da cidade de São Paulo, e aí tem uma foto que para mim é emblemática. Tá lá o edifício, tem um monte de casinha no entorno, ruas bem estreitas, esse edifício é de 170 e tantos metros de altura, e a sombra desse edifício sobre essas casas, ela marca 50 casas. Olha a diferença que uma ação humana ela está causando sobre o próprio ser humano agora, né? Mas ali não é mais nem sobre a natureza, né? Então, você imagina o que é você ter 50 residências que vão ter dificuldade de receber a luz solar por conta da presença desse edifício, né? E qual vai ser o efeito disso depois sobre o transporte, sobre a própria poluição, né? Enfim, ainda mais numa área como São Paulo, né? Que é uma área que tem pouca presença de sol, que tem uma questão de um clima muito, às vezes, com chuva, com frio, né? Que gera, obviamente, problemas na saúde e tudo mais. Então, são as escolhas, né, dessa sociedade. Só para a gente lembrar que lá no caso dos veículos, né, o que a gente imagina é que o veículo, o processo de combustão, ele é o que? A mistura entre ar e combustível. Ali dentro, se for veículo por compressão, né, vai haver uma compressão, essa compressão gera combustão para mexer. Se for por fagulha, que são os nossos carros, né,
que a gente chama de ciclo Otto, vai ter uma vela de ignição que vai disparar um foguinho, e isso vai gerar combustão, e aí faz mover os pistões, o pistão do veículo, tá? No ar, a gente tem mais ou menos essa taxa, né? 78% nitrogênio e 21% oxigênio. Opa, quer dizer que a gente respira mais nitrogênio do que o oxigênio? Sim, mas que a gente precisa para viver é o oxigênio, não o nitrogênio, mas o ar, ele é muito mais carregado de nitrogênio do que de oxigênio. E aí, por isso que a gente tem que cuidar muito bem aqui, porque outros poluentes, eles ainda têm digamos assim, a grande contribuição de roubar o oxigênio do ar, né? Então, aí que começa a morar o perigo, porque a gente precisa disso para viver. Os combustíveis, em geral, eles são compostos por hidrocarbonetos, contaminantes, aditivos, né? E a mistura desse ar e combustível na combustão, depois que gera a combustão, vai gerar alguma coisa que vai sair para o escapamento. Se fosse completa, se esse processo fosse perfeito, ou seja, se esse ar só tivesse realmente 78% de NO2, 21% de oxigênio, os hidrocarbonetos, os contaminantes aditivos estivessem bem equilibrados, o motor estivesse funcionando na sua exímia perfeição, a combustão foi bem bonitinha, era para sair do escapamento do carro apenas CO2 e água. O CO2 seria totalmente absorvido aí pela natureza, porque isso né, se a gente não derrubar mais árvore, porque as árvores, elas precisam, né, os vegetais, né, a vegetação em geral, ela precisa do CO2 para fazer a fotossíntese, né, e a água seria uma coisa que você poderia, de repente, até tentar ter uma câmara que absorveria essa água para utilizar em outra coisa, tá? Ou até mesmo se evaporaria. Mas o problema é que não acontece essa combustão completa, isso daqui é só na teoria. Na prática, a gente vai ter combustão incompleta, que vai gerar aí o CO e hidrocarbonetos, e além de outras substâncias, como o NOx, o SO2, que isso mostra, isso eu estou falando de emissão direta, tá? Não da reação, porque no que é emitido pode também se reagir e formar esses gases, mas às vezes dentro do próprio processo de emissão, formam esses gases porque lá no motor, o motor está impregnado com alguma coisa que não está legal, ou o combustível comprado, ele não está legal, ou então aquele ar já está muito contaminado, né, o ar que entra no carro, né, e acaba gerando isso daqui. Mas, a rigor, isso não era para estar aparecendo quando a gente fizesse um monitoramento dessas emissões. Então, a gente desenvolveu aí uma metodologia, né, então a gente tem uma série de equipamentos que a gente embarca nos veículos, tanto veículos de carga, quanto veículos de passeio. Nos veículos de carga, o nosso foco, a gente já monitorou veículos pesados e extra pesados, mas o nosso foco é o veículo que opera mais em área urbana, são esses veículos que a gente chama de VUC, né, que é o veículo urbano de carga. Então, a gente costuma fazer esses monitoramentos nesses veículos e a gente obtém ali o desempenho em termos de gases conforme a condução desse veículo, conforme o ciclo de condução, conforme o modo de operação desses indivíduos, tá? Esse é o nosso foco de pesquisa e a partir daí que a gente começa a tecer as análises, em especial do ponto de vista do transporte de carga, de como é que a operação logística, né, ou seja, como é o dia a dia das entregas, elas têm afetado essa questão dos poluentes. E como, né, toda a questão do meio, do condutor, enfim, interfere nessas emissões também, que aí é esse fluxo que foi produto da tese da Julie, né, que foi, assim, um trabalho muito bacana, né, muito, muito bonito, né, do ponto de vista científico, trabalho longo, uma tese de doutorado, em que o objetivo central estava na tentativa de encontrar padrão de condução, onde esse padrão de condução, a ideia era que a gente conseguisse replicar esses comportamentos e, com isso, ter uma condição melhor na hora que eu fosse fazer o planejamento, de associar isso a dados que a gente já usa, por exemplo, dados socioeconômicos, né, dados da frota veicular e tal, para poder ter essas estimativas mais seguras de como é que estaria sendo essas emissões. Não apenas aquelas estimativas que são as principalmente feitas, né, aí, que usam um fator que a própria indústria diz, o meu carro, ele tem isso daqui, ele tende a emitir isso daqui, só que ele esquece de dizer que ele tende a emitir isso daí numa condição controlada de laboratório, né?
sem ter ali o pezinho do indivíduo, sem ter ali o ar contaminado da cidade, sem ter ali a presença do semáforo, a presença de outros veículos, enfim, né? E aí, muitas vezes, no processo de planejamento, o pessoal pega esse fator, aplica a frota que tem e fala, a cidade ela vai ter isso de poluente, quando eu fizer uma alternativa, eu consigo, por exemplo, reduzir ou não reduzir esse poluente, né? Mas, veja, é uma forçação de barra tremenda. Por quê? Porque esse dado, a não ser que eu use ele só para fins de comparação, para saber se houve uma evolução ou não, mas numericamente esse dado é totalmente não confiável, pela simples razão que eles são feitos em testes em que o motor é posto sobre uma bancada, totalmente sem a presença de um condutor ou de interferências do meio, e eles ficam avaliando, na realidade, ali o desempenho do motor frente a algumas situações de exposição ao aumento do giro desse RPM desse veículo, ok? Mas a gente tem um monte de coisa aí que afeta, né? Com fatores de viagem, tipo motivo da viagem, tempo, escolha de rota, distância, fatores do condutor, como atitude, gênero, né? Experiência de condução, condição física, idade, fatores do veículo, né, tipo de veículo, idade, peso, potência, tamanho, motor, fatores climáticos, como umidade, visibilidade, temperatura, condição da superfície da via, precipitação, fatores de tráfego, como tráfego misto, fluxo, direção, velocidade, das vias, né, tipo de via, geometria, né? Então, tudo isso daqui vai interferir nesse padrão de condução, que, consequentemente, interfere nas emissões veiculares, tá? Então, quer dizer que o senhor volante aqui, ele, a depender da experiência daquele momento, ele pode ter um comportamento de maior ou menor emissão de poluente, né? Por isso que o nosso foco, ele tem sido muito mais voltado hoje a tentar representar isso a partir dos ciclos de condução, porque representa, aí sim, a maneira como cada condutor se comporta mediante aquelas questões de tráfego, do que a gente ficar usando um fator estático aí que a indústria ela vem trazer. Então, essa é a nossa defesa. A Jury, né, no seu trabalho, ela focou nesses dois conjuntos, fatores do condutor e fatores do tráfego. A gente fez aí uma série de experimentos com humanos, ou seja, houve aí aprovação em comitê de ética, tudo mais, em que a gente colocava condutores a dirigir um veículo de carga, né, sobre determinada situação. Então, era isso daqui que a gente estava fazendo, a gente escolheu aí um trecho, a escolha desse trecho foi porque aqui é um trecho que tem um processo bem interessante de entrega, ocorrendo ao longo dessas 3 vias, embora o percurso, né, Jovita Feitosa, 13 de maio, Pontes Vieira, ele praticamente seja uma coisa meio que linear, mas essas vias, elas têm condições de entorno e de uso distintas, e tem condições de atração dessas viagens de carga, né, da geração, melhor dizendo, dessas viagens de carga, que tem tanto a produção quanto a atração, muito, muito diferentes dentro da mesma via. Então, esses aspectos a gente tentou simular na prática. Como assim? Então, a gente tinha um veículo de carga, com motor baseado na Euro 5, que é a norma europeia, né, a mais recente que a gente tem aí, né, empregada para controle de emissões veiculares de veículos diesel, né. A gente selecionou 28 condutores, né, colocamos essas pessoas durante vários exerimentos a conduzirem, né, o veículo aí, simulando essa operação da carga, e a gente ia observando a cada intervalo de tempo, né, aí da ordem do segundo, a variação, não só sobre o ciclo de condução, mas também sobre esses poluentes emitidos, que era o CO2, o NO e o NO2, né, que são os óxidos de nitrogênio aqui, o SO2 e o material particulado. Material particulado 2,5 e 10 micrômetros, que são aqueles normatizados, né, que causam risco aí à população. Aí a gente teve um grande trabalho, né, a gente, na realidade, a Jury, né, eu ali estava dando apoio moral, né, sabia de toda a capacidade que ela tinha, e ela fez um baita de um trabalho de análise dos dados. Esses dados, a gente também tinha dados do tráfego, das condições de tráfego, né, tanto vindo da própria central de monitoramento da prefeitura, quanto a gente embarcou câmeras no veículo, né, câmeras na frente, na traseira, e para a gente poder ver a imersão do veículo sobre o tráfego, né?
e esses condutores, eles tinham vários perfis, e a gente foi buscar ver o comportamento deles, né, em relação a esses perfis socioeconômicos, né, e de experiência de direção, e acabamos, ao final, gerando ali uma série de fatores de emissão, que aí sim, esses fatores, eles ajudam a gente a explicar com mais precisão a maneira como esses poluentes, eles ocorrem no dia a dia, né? Então, teve aí essa série de definições, aí um tempão aí de coleta de dados, né, de processamento até chegar nesses fatores. A gente trabalhou, né, para além dos fatores que o Erickson, que foi a inspiração aí da questão do trabalho em campo, a gente usou ainda outros fatores da socioeconomia, como idade, renda, educação, tipo de habilitação e rotina de dirigir, e aspectos locais, como tipo de via, direção da via, sentido, número de semáforos e uso do solo, do entorno, tá? Aí aqui, só para simplificar, esse seria um dos resultados aí do ciclo de condução, tá? Considerando aí o não profissional, que é essa curva em cinza, e não profissional, essa curva em vermelho, e o profissional, essa curva em cinza, a gente já pode dizer que há uma diferença de comportamento. Por que não profissional e profissional, Bruno? Porque é o seguinte, para dirigir esse caminhão VUC, a gente basta ter habilitação B. E existem alguns profissionais, né, que dirigem caminhão, que eles são realmente profissionais da direção de caminhão, ou seja, eles já têm uma longa experiência nisso e tal, e tem outros que ainda não tiveram experiência, eles estão começando agora essa carreira, né? Então, a gente está chamando eles ali ainda de não profissionais, eles não tiveram também nenhum tipo de treinamento nessa direção, né? Então, a gente tinha dentro da nossa base um conjunto de condutores que passaram por treinamentos em órgãos de treinamento para a direção de veículo de carga, tá? Então, a gente pôde comparar essas duas amostras aí também, que foi muito legal. E aí, então, esses aspectos urbanos locais impactam no ciclo de condução, que impactam nas emissões. Isso é o que a Julie defendeu aí na sua tese, né? E aqui, só para vocês verem, né, a variação, cada pontinho desse daqui, aqui é uma das vias, né, analisadas, aqui é a Jovita Feitosa, cada pontinho desses daqui representa uma observação de uma passagem do veículo, né, de um veículo aqui, e aí para o CO2. Veja que quanto mais escuro for, maior foi o nível de emissão que a gente teve. Então, a gente tem alguns trechos aqui, ó, da via, que você vê a marcação muito forte da emissão de CO2. Quer dizer, esse CO2 vai ficar para o motorista? Não, vai ficar com certeza para essa população que estava no entorno. E por que eu optei por trazer a Jovita Feitosa aqui? Porque das 3 vias analisadas, a Jovita Feitosa é que tem a maior impregnação de um uso do solo residencial, né? Então, veja aí como isso pode ser danoso. E esse bairro, né, onde a Jovita Feitosa está instalada, é um dos bairros com a idade populacional mais avançada de Fortaleza, né? Então, assim, é muito grave isso, né? Um ar degradado para a população idosa que já naturalmente tem uma dificuldade respiratória, né, da capacidade respiratória maior, né, pela própria vida. Lembrar que a gente é uma máquina que tem um time de vida, né? A gente tem a nossa obsolescência programada, né? Enfim, esperamos que seja longa, né? Que os nossos pais tenham colocado o chipzinho de ser longa. Aqui o NOx, que é outro gás altamente cancerígeno, né? Que, assim, a gente não esperaria vê-lo na emissão, tá? Mas a gente vai perceber a presença dele muito quando próximo aos semáforos, né? Por conta, principalmente, daquele movimento que a gente chama aí do stop and go, tá? Então, vocês podem ver que bem próximo aos semáforos, um pouco antes de chegar no semáforo e logo depois da saída, é onde a gente viu a maior marcação. Muito provavelmente porque nesses momentos em que passou nesses semáforos aí, havia o semáforo fechado. Nesses dois aqui, por exemplo, ó, que a gente não percebe, né, a marcação do NOx, esses semáforos estavam abertos, então não teve a formação da fila. E como essa emissão afeta a qualidade do ar? Então, lembrar que o ar, ele é formado na atmosfera, né, então ele tem ali 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, depois eu tenho ar mesmo, tem um pouquinho de CO2 naturalmente, outros gases, né, que estão ali presentes. Essa atmosfera, ela está distribuída em várias camadas, né, a gente está tentando olhar para essa faixa aqui, né, essa faixa mais baixa, aí até
algo em torno aí de 14 quilômetros, tá, da troposfera. E a gente vai ter esse fenômeno, né, que é o fenômeno que forma popularmente a chamada pluma de dispersão, ou seja, quando a emissão ela sai de uma chaminé, ela vai encontrar com essa atmosfera, a depender de como está o comportamento da atmosfera em si, do clima e tal, ela vai ter esse esforço aqui, né, de como ela vai se comportar. No veículo, isso também não vai ser diferente, então, quando emite, sai aqui do escapamento do carro, em contato com ar, as condições de vento, de umidade, pressão, esse gás ele vai fazer uma curva e que vai mostrar ali a chamada pluma. Veja que à medida que vai se distanciando, essa pluma ela vai abrindo. Se ela vai abrindo, quer dizer que ela vai encontrando distâncias cada vez maiores. Imagine, então, agora numa rua confinada, com prédios elevados dos dois lados, essa caixa viária estreita. Esse confinamento ele não vai ser assim, ele vai ficar muito retido dentro desse ambiente. Então, eu vou ter ali uma poluição local muito forte, que gera várias coisas, como microclima e tal. Bom, não vou entrar nesse detalhe, quem quiser depois vai ter a disciplina de impactos ambientais no segundo semestre, em que a gente vai trabalhar com todos esses aspectos aí. Há várias formas da gente monitorar isso, né? Eu tenho aí instrumentos de coletas, né, que a gente chama de coletas passivas, ativas, automáticas, de sensores, de bioindicadores, né? A própria vegetação pode fazer isso. Nós, né, no nosso grupo, temos investido muito pesadamente na questão dos passivos. Então, a gente tem uma metodologia de coleta passiva, que é feita pela própria indução ali do ar, né, naturalmente, que vai passar e vai fazer uma reação química dentro de um aparelhinho, e ali a gente consegue marcar qual o nível, qual a intensidade de poluição que está dentro daquele ambiente monitorado. Temos também aí, em parceria, né, com o pessoal lá do Labomar, equipamentos para coleta de dados de forma ativa, são equipamentos que coletam, né, tem um processo de sucção, né, que vai puxar esse ar, ele vai passar sobre um processo de análise, tá? E agora a gente está investindo aí na questão dos sensores, né, e a gente começou aí desde o ano passado fortemente, já temos alguns protótipos feitos aí, porque a ideia é a gente ter esses dados obtidos a frações de segundo, tá? Então, para alguns gases, a gente já está tentando aí organizar para iniciar um processo de calibração. Bom, e aí, dentro desse aspecto, há esse trabalho feito aí por uma pesquisadora, uma tese de doutorado, né, a Alessandra Capiello, lá do MIT, que ela sintetiza exatamente o nosso escopo, né? Eu tenho de um lado a demanda, eu tenho de um lado a oferta, a modelagem do tráfego, eu gero emissões, essas emissões eu gero a dispersão e faço a concentração, né, do poluente, vejo quanto concentrou, a partir de uma questão meteorológica. E aí eu tive um orientado, o Helry, né, a primeira tese que eu orientei, que eu trouxe esse desafio para ele, sendo que até essa parte aqui da modelagem da emissão, a gente estava, né, consideravelmente bem dominado, a gente conseguia não só coletar em campo, mas modelar computacionalmente isso foi até fruto do mestrado dele, e eu trouxe para ele o desafio de como a gente representar isso, e o efeito que isso teria sobre uma questão que na logística, no transporte de carga é importante, chamada de zona de baixa emissão. Há uma tendência mundial de hoje prever áreas em que a circulação de veículos de carga vai ser proibida, que é o caso da Inglaterra, com fins de melhorar a qualidade do ar local. E isso eles chamam de zona de baixa emissão. Aí eu falei para o Harry, vamos avaliar essa questão das zonas de baixa emissão, porque assim, eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter alguma prefeitura brasileira olhando para isso daí e falando o seguinte, vamos colocar uma zona de baixa emissão aqui também. Mas qual é o efeito dessa zona de baixa emissão sobre a distribuição de mercadorias? Então, isso foi a tese dele, né? Ele buscou estudar isso, né? A proposição dessa zona e avaliar o impacto. E aí a gente tinha esse imbróglio de como desenvolver essa questão da dispersão. Aí a gente resolveu ir buscar uma parceria. Então, ele foi para a Dinamarca, passou lá 8 meses, né? Na Universidade de Aarhus, né? Trabalhando com um pesquisador
né, com 2 pesquisadores, né, o Stin e o Matias, que são as 2 autoridades hoje, eles são da parte de físico-química e física atmosférica, eles são 2 autoridades mundiais nesse assunto, inclusive participaram aí de algumas discussões exatamente de zonas de baixa emissão por países europeus e também agora na Ásia, que eles tem essas parcerias. E aí a gente buscou e desenvolvemos esse método, né, que foi testado aí na tese dele, que envolve exatamente como a gente pode pensar, né, numa proposição de uma zona de baixa emissão. Então, assim, hoje, se alguma localidade fala assim, eu quero propor uma zona de baixa emissão, então a gente recomenda seriamente que dê uma olhada para esse método, para fazer a avaliação e, com isso, orientar realmente aí onde deve ser essa zona. E no caso de Fortaleza, após o monitoramento, a gente fez um monitoramento intenso na cidade, né, com os demonstradores passivos e ativos. Então, ao longo, salvo engano, foram 2 anos aí de observação, praticamente 2 anos. E depois disso, a gente teve esses dados reais eles puderam auxiliar na calibração e na modelagem de ferramentas, né, que são ferramentas que o pessoal lá da Dinamarca estava usando, e a gente conseguiu ter esse mapeamento na cidade, mostrando quais seriam áreas que têm um risco, né, de emissão. Aí tem, para cada um dos poluentes, eu selecionei aqui o NOx, que para mim do caso do transporte de carga, né, muito relevante, porque ele é um tipo de poluente muito associado ao veículo de carga, né, e a gente pode ver que quanto mais escuro for, mais crítico está aquela região. E aí eu destaco 2 áreas aqui, essa área que é um pedaço do centro da nossa cidade, e essa área que é aquele confronto ali entre Dionísio Torres e Aldeota, que também tem uma intensidade comercial muito alta, ambas regiões aqui, caracterizadas pela presença de veículo de carga. Mas, para além disso, eu tenho outras regiões, como Parangaba, né, que também apresentaram aí uma deterioração da qualidade do ar. Esses índices modelados aqui, para vocês terem noção, eles estão acima dos limites estabelecidos aí pelas nossas referências, ou seja, são áreas que há já um grau de criticidade. Essa área em especial, agravada até pela questão do ambiente construído, né, do padrão de edificação que a gente tem ali no entorno, que dificulta, né, aquele processo natural de limpeza. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se viermos a pensar numa proposição de áreas, né, para baixa emissão, estáticas, né, ou seja, a área como um todo, essas áreas mais escuras, por exemplo, para a melhoria da qualidade do ar em relação a NOx, elas seriam áreas aí com potencial de serem inseridas nesse contexto, tá bom? Bom, só para a gente ver agora, tentando trazer um pouquinho para a nossa realidade, então esse monitoramento aí ao longo do ano de 2020, né, mostra que a pandemia, ela trouxe também, em termos de qualidade do ar, a depender do poluente, algumas reduções significativas, e isso está muito associado, obviamente, à variação desses poluentes, né, em termos de qualidade do ar, ou seja, esse poluente é o poluente que eu peguei na atmosfera, né, através de uma estação de monitoramento que a prefeitura tem, que nós temos o convênio da operação dessa estação, né, correlacionando esses dados com a variação do volume de tráfego, a gente observa exatamente que, nos períodos em que tiveram um tráfego, uma maior redução do volume de tráfego por conta de medidas de isolamento mais rígidas, a gente vai ter uma melhoria substancial da qualidade do ar. A depender do poluente, a gente pode chegar aqui a picos aí da ordem de 60%, tá, de redução. Alguns poluentes a gente observou um aumento, mas aí tem uma explicação, por quê? Porque a atividade de transporte de carga e de transporte público, que são principalmente baseadas em veículos diesel, elas permaneceram ao longo desse tempo, tá? Bom, ao longo de 2012 até agora, ou seja, esses 9 anos aí, né? Hoje é dia 19, 18. Dia 19, amanhã, vai completar 9 anos que eu estou, né, na UFC como professor permanente, né, e, consequentemente, do PETRAN. Então, ao longo desses 9 anos, né, desses 8 anos e 364 dias, né,
que estão se completando hoje, eu consegui já ter essas produções em termos de orientação de mestrado, né? E essas em relação ao doutorado, e agora em breve teremos mais algumas aí pela frente. E no desenvolvimento dessas pesquisas, são meus amigos, meus colegas aí de pesquisa, né? Nós somos pesquisadores do grupo. Nem sempre eu gosto de chamá-los de orientados, porque para mim essa relação é muito mais do que de orientação, né? São todos profissionais aí extremamente qualificados. E aí eu tenho o Jefferson, né, como pós-doutorado, o Cassiano, o Carlos, o João e o Luciano no doutorado, a Maiara, o Francisco, que vai qualificar agora, dia 28, no mestrado, o Gabriel, a Lívia e a Brenda, que é da turma nova, né, que também está no mestrado. E lá na graduação, né, a Jéssica, a Letícia, o Samuel e o Jairo Ivo, que são pessoas incríveis aí, né, que têm tido aí um grande desenvolvimento, e eu espero, sinceramente, que algum de vocês aí, que eu ainda não conheço, venha construir essa história com a gente também, né, é um convite que eu faço, seja para entrar no nosso time, seja para poder discutir ao longo das disciplinas, né, principalmente as disciplinas de transporte de carga e de impactos ambientais do próximo semestre, esses aspectos, e quem sabe vocês também não venham construir essa história de pensar na qualidade do ar dos transportes, né, como também um indicador, e entender que esse indicador ele é tão importante quanto os indicadores de capacidade, os indicadores de segurança, né, indicadores de custo, porque ele também afeta o nosso dia a dia e é afetado. E com isso eu quero lembrar, gosto muito aqui desse cartunista, o Wayne Singer, né, e ele tem uma série, né, esse livro, Cartoons, Abaixo da Ditadura do Automóvel, ele tem uma coletânea de cartoons que ele desenvolveu sobre essa temática, e eu acho que a gente está muito aqui, né, exatamente nessa questão de todo mundo aí tá num consumismo desenfreado, poluindo, gerando lixo. Agora a gente vê até o lixo espacial aí, né, correndo risco aí sobre as nossas cabeças, e em que ponto é que a gente vai chegar? Então, isso com certeza não estamos caminhando para sustentabilidade, eu não falo nem do ponto de vista ambiental, tá? Eu falo sustentabilidade realmente plena, social, econômica, enfim. E quem sabe a gente não olhe para essas situações, né? Que por enquanto são reportados como lunáticos, né? Pensar em transporte alternativo, em forma de se deslocar de forma alternativa, né? Inclusive a carga, ok? Com seus vários desafios que tem pela frente. Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Agradeço por demais a atenção. Espero não ter me alongado por demais. E estou aí à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou falar assim, Bruno, eu quero almoçar. Né? Também é válido, são 12:17. Eu acho que tá batendo a fome já, professor. Né? Eu vou interromper aqui a gravação.